Então, continuando o nosso estudo, na semana passada nós paramos bem no meio, do texto, Mateus capítulo 13, nós estamos vendo do verso 1 ao verso 23, hoje nós veremos a partir do verso 18, nós paramos no verso 17, o texto é bastante longo, só quero reforçar aqui alguns pontos para nos situarmos aqui no estudo desse capítulo. Primeiramente, lembrando que o capítulo 13 de Mateus, que é conhecido como as parábolas do reino, nesse trecho nós temos 7 parábolas, 8, incluindo a do versículo 51 e 52, que embora ali a comparação seja entre um escriba versado na lei e um pai de família sábio, mas ali se fala também do reino de Deus, como nós veremos mais detalhadamente quando chegarmos nesses versos. Então nós temos aqui as parábolas do reino, Cristo falando como é que o reino de Deus começa, se desenvolve e aparece na vida das pessoas, Também vimos aí essas 4 divisões que nós estamos seguindo, que é a mensagem do reino, abrangendo a parábola do semeador e a parábola da boa semente e do joio. Depois veremos o avanço do reino, abrangendo aí as parábolas do pequenino grão de mostarda que se torna uma árvore frondosa, e do fermento e a sua influência. Depois veremos a preciosidade do reino e as 2 parábolas sobre o tesouro escondido e a pérola de grande valor, que são adquiridos pelos que os encontram. E depois, por fim, nós veremos aí a separação do reino e a parábola da rede lançada ao mar, trazendo todo tipo de peixe, e a parábola do pai sábio e do escriba versado na lei. Então, essas 2 parábolas, ambas falam de separação, de discernimento. Então, é assim que nós prosseguiremos nosso estudo. Vimos também a parábola do semeador, Cristo enunciou a parábola do semeador, e em seguida, ele não explica, mas em seguida nós temos os discípulos e outros, os 12 e outros discípulos mais próximos que estavam acompanhando ali o Senhor Jesus. Eles se aproximam de Jesus e perguntam para ele por que ele falava por meio de parábolas e não claramente àquelas pessoas. E então o Senhor Jesus, aplicando a eles ali a passagem de Isaías, uma profecia de Isaías, ele deixa bem claro que neles se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O Senhor Jesus deixa bem claro aqui com essa passagem e bem claro com essa parábola do semeador, que a palavra de Deus, quando ela é anunciada, a parábola é a semente, o semeador tanto é o Senhor Jesus como os pregadores do Evangelho. Qualquer discípulo de Cristo que se põe a pregar o Evangelho é um semeador que sai pelo mundo semeando a palavra de Deus, lançando a semente da palavra. Mas ele deixa bem claro que a semente, a palavra de Deus, só será entendida por aqueles a quem o Pai revelar os mistérios do reino dos céus. No verso 11, a palavra ali a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não lhes é concedido. E aí fica bem claro para nós, irmãos, que Deus salva a quem Ele quiser salvar. Ele não é obrigado a salvar ninguém.
E aqueles que são salvos por Ele, são salvos porque Ele quis. E a estes a quem Ele quis salvar, Ele lhes dá o entendimento da sua palavra. E esse entendimento aqui não é só algo cognitivo, algo só da inteligência, né? Mas, acima de tudo, o crer e o receber em seu coração para obedecer amorosamente a palavra de Deus. Somente aqueles a quem Ele concede isso é que eles são salvos, e somente aos salvos Ele concede essa graça. Ele não concede a todos. Nós pregaremos o Evangelho, mas somente aqueles a quem Deus quiser salvar é que Ele vai salvar, mediante a pregação da palavra. Nem aquele povo especial que são judeus. Então, aqui o profeta Isaías estava falando para os judeus, né? É importante a gente entender que Deus escolheu Israel para ser o povo dele, mas nem todos de Israel foram escolhidos para serem salvos, né? Nem todos. O pacto de Deus com Israel era para que através de Israel viesse o Redentor, viesse Jesus ao mundo. Jesus era judeu, né? O pacto de Deus com Israel, nós vamos ver na história de Israel muitos israelitas que morreram, e morreram na impiedade, morreram no pecado, com certeza não foram salvos. Embora a Bíblia não deixa nenhum versículo dizendo fulano foi para o inferno, né? Não, a Bíblia não fala, mas a forma como eles procederam diante de Deus, eles morreram no pecado deles, né? Afastados do Senhor, eram judeus. Então os judeus são salvos não porque são judeus, mas os judeus que são salvos porque da mesma forma que nós gentios, eles foram escolhidos por Deus para serem salvos, né? Mas aquelas dúvidas do Paulo. Oi? As dúvidas do Paulo, que ele coloca que ele não sabe exatamente o que vai acontecer com aquele povo. Quando ele fala entre o judeu e o gentio, eu não sei dizer onde está isso. Ele tem dúvida a respeito de como realmente o que vai acontecer realmente com o judeu. Porque ele fala assim, que daquela árvore. Sim, lá em Romanos, os gentios eles foram enxertados, né? Como que enxertados, né? Aí ele fala assim, olha, ali Paulo ele está fazendo um exercício muito interessante. Ele está mostrando o seguinte: nem o judeu e nem o gentio pode se gloriar de ser salvo, né? Gloriar-se em si mesmo, né? Claro, em Deus sim, não em nós. O judeu não pode se gloriar de ser salvo e dizer assim, não, mas eu sou judeu, fui escolhido por Deus. E até mesmo porque o povo judeu foi rejeitado quando rejeitou a Cristo, né? E por causa disso, então a salvação foi para os gentios, mas não como se os planos de Deus tivessem sido atrapalhados. Aí Deus falou, vocês não querem, então agora eu vou salvar os gentios. Não, os gentios sempre estiveram nos planos de Deus também. Só que quando chegou esse momento, a rejeição dos judeus ocasionou a possibilidade dos gentios também crerem em Cristo. E por isso eles foram como que um ramo enxertado na videira, um ramo de oliveira, de videira brava sendo enxertado ali, né? No tronco, né? E aí ele fala, mas nenhum nem outro tem motivo para se vangloriar em si mesmo, né? Porque você, gentio, só tem aí o evangelho em suas mãos porque os judeus receberam e preservaram, né? Tudo bem que quando chegou a hora deles usufruírem dessa bênção, eles rejeitaram a Cristo. Então, mas o judeu também não tem que se vangloriar, não, eu sou salvo porque eu sou judeu. Não, você foi salvo porque Deus quis, né? Então, mas nem todo judeu, nem todo israelita é verdadeiramente nem todo judeu é verdadeiramente um israelita, né? O Paulo fala, né? No sentido de que nem todos aqueles que estão ali no povo judeu são realmente salvos, né? Mas esse é um assunto que aí a gente desvia muito nosso aqui. Posso voltar nele numa outra ocasião, né?
mas é uma boa pergunta, né? Então vamos lá. Então aí vimos aí do verso 10 ao verso 17 o propósito das parábolas, né? O propósito de Cristo falar por meio de parábolas era que ele queria que somente os escolhidos entendessem a mensagem do Evangelho. Quem não é escolhido, quem não é um eleito, não vai entender. Pode até entender no sentido assim de usar a sua inteligência, aquela coisa toda, mas não crerá, e muito menos viverá dependendo de Cristo, né, se sujeitando a Cristo de forma como um verdadeiro discípulo faz, né? Então é nesse sentido. Então não é só entender o Evangelho, o entender aqui é muito mais profundo. O entender aqui é crer também e obedecer, né? O ímpio, com a sua inteligência, até ele pode pegar a Bíblia e entender o que ele está lendo, pode até entender, e é porque ele entende é que ele acaba rejeitando, porque ele entende carnalmente, entende com seus próprios esforços, e por isso que ele rejeita a palavra de Deus. Mas aquele que é um escolhido de Deus, ao ouvir a palavra de Deus preenche o seu coração, transforma o seu coração, alimenta a sua alma, alegra a sua alma e o leva a obedecer a Deus de forma cheia de amor, né? De forma dedicada, né? Vamos então ver agora o verso 18 a 23, que é a explicação da parábola, né? Aqueles a quem foram dados ouvidos para ouvir, conforme o verso 9, a saber, os que foram capacitados por Deus para entenderem os mistérios dos céus, agora receberam do Senhor Jesus a interpretação da parábola, né? É interessante, lá no verso 9 Jesus fala, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou seja, preste atenção, né? Se você entender isso que eu vou dizer, então preste atenção e obedeça, né? O título da parábola, primeiramente nós vemos aí o título da parábola. A parábola, Cristo a chama de a parábola do semeador, né? Está lá no verso 19. A todos os que ouvem a parábola a palavra do reino, não, desculpa, para versículo 18, anotei errado aí, no versículo 18, atendei vós, pois, a parábola do semeador. Então ele deixa esse título para nós aí, né? Embora não fosse um título, mas é só uma forma de identificar a parábola, né? Embora o assunto dessa parábola, como eu disse para os irmãos, o ponto principal dessa parábola, ainda que o semeador seja alguém importante, no caso aqui o próprio Senhor Jesus, mas o ponto principal dessa parábola aqui é mostrar a receptividade da palavra de Deus. E de antemão preste atenção nisso, os 4 tipos de solo que ele vai descrever aqui agora referem-se a pessoas que, eu vou usar essa ideia, a pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que param para ouvir o Evangelho, pessoas que frequentam uma igreja, ou pessoas que frequentam uma reunião onde se prega a palavra de Deus. Esses 4 tipos de solo aqui não descrevem os ímpios, aqueles ímpios lá fora, aqueles que estão passando e não estão nem aí para as coisas de Deus. Esses 4 tipos de solo, ou esses 4 tipos de coração, descrevem pessoas que estão envolvidas com a vida de uma igreja, por exemplo. As pessoas que estão lá fora, os ímpios, Cristo já os descreveu aqui no versículo 14 e 15, quando fala destes que ouvem, mas não entendem, com seus ouvidos eles ouvem, mas não entendem, com seus olhos eles veem, mas eles não creem, não percebem, né? Eles têm o coração endurecido. Então, aqueles que nem sequer se envolvem com a vida, com a igreja de Cristo, com o reino de Cristo, ele já falou deles, são aqueles que jamais estarão numa igreja.
jamais estarão ouvindo de bom grado a pregação da palavra de Deus. Os 4 tipos de solo que ele vai descrever agora aqui, os 4 tipos de coração, pode ser qualquer um de nós aqui. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Porque olha só, primeiro tipo de solo: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, o solo à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, né? Várias coisas podem impedir-nos de compreender a palavra de Deus, e uma delas, a mais frequente, é a preocupação. A pessoa senta no banco aqui da igreja, mas está com a cabeça lá longe, preocupado com um monte de coisa, e está ouvindo a palavra, mas está entrando para o ouvido e saindo para o outro, né? Culto de corpo presente, né? Tem missa de corpo presente, e aqui às vezes é culto de corpo presente. O corpo está presente, mas a mente está longe. A pessoa não compreende. Aqui não é no sentido de que a pessoa ela tem alguma dificuldade de raciocínio. Não é isso. A ideia aqui é de alguém que está ouvindo, mas a palavra não lhe entra na cabeça. É igual a semente caindo à beira do caminho. Cai à beira do caminho. E lembrando que o caminho, solo duro, é um solo duro. Por quê? Porque ali as pessoas pisam, passam o tempo todo, e o chão é pisado, o chão é duro, a semente não entra. A semente não entra na terra. Observemos que tais pessoas ouvem a palavra de Deus, no Evangelho, que lhes foi anunciado primeiramente por Cristo e depois pelos seus servos, mas não a compreendem. Já vimos, né, quando Cristo falou contou a parábola, já vimos que a compreensão dos mistérios de Deus é concedida, é um verbo, não é não, é concedida, deixa eu corrigir aqui, pelo próprio Deus, e que, se ele assim não o fizer, é impossível ao pecador atendê-la, e muito menos crer. É impossível. Se Deus não lhe der o entendimento a essa pessoa, ela jamais vai crer. Por causa da dureza inata desses corações, a semente nem mesmo germinou. E tal como um pássaro que devora essa semente à beira do caminho, é o maligno que vem e arranca do coração, isto é, da mente, da memória da pessoa, que logo se esquece do que ouviu, né? Faltou um que aí, do que ouviu, porque lhe faltou compreensão. Deixa eu fazer uma pergunta, não precisa responder para mim não, mas responda para você. Você lembra do sermão de domingo? O que do sermão de domingo você lembrou? O que da mensagem de domingo você trouxe com você nesses dias, de domingo para cá? O que você ouviu da mensagem do Salmo 48, né? Nós pregamos no Salmo 48, não foi? 46, aí. Então pelo menos o Salmo você já lembrou. Mas o que você lembra deste Salmo, da mensagem, ou da mensagem do texto desse Salmo que você conhece? Como que você tem aplicado as verdades na sua vida? Quando você sai daqui depois de um estudo, depois de um sermão, o que você tem levado com você? Você tem treinado a sua memória para isso? Aqui quando fala que vem o maligno e lhe arranca do coração, na Bíblia nós vemos que coração e mente são uma coisa só. Na teologia bíblica não tem esse negócio de dizer que a mente é o campo dos pensamentos e o coração é o campo dos sentimentos. Não tem isso. Na Bíblia, mente e coração é uma coisa só. Na Bíblia, coração pensa. Na Bíblia, nós vemos a mente sentindo.
né? A mente sendo tocada com sentimentos, porque coração e mente é uma coisa só dentro da palavra de Deus. Como que você tem exercitado o seu coração no tempo que você tem de meditação na palavra de Deus? Eu tenho ali o seu momento de meditação, seja de manhã, seja à noite, não sei. Você tem o seu momento de meditação na palavra de Deus. Como que você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Aqui o ouvir a palavra de Deus não é só por meio da pregação, é por meio do devocional lá na sua casa. Como que você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Ou você tem permitido que o inimigo venha antes que a palavra comece a germinar no seu coração? Você permite que o inimigo venha e arranca de você. Que esse não seja o seu caso. Tem um segundo solo aí, que é o solo rochoso. E o solo rochoso é aquele coração que, ao ouvir a palavra, a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, por causa do evangelho, né? Logo se escandaliza. É interessante aqui, irmãos, que o fato de que a semente, né, a palavra, até chegou a brotar. Fala que neste caso aqui desse solo rochoso, a semente chegou até a brotar, mas não tinha, a raiz não tinha como aprofundar, porque o solo era rochoso, e na pedra a raiz não tem como tirar nutrientes para si. Então aqui está falando de um crente, ou de uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, recebeu a palavra de Deus, começou até a desfrutar de alguma bênção da palavra de Deus, decorrente da palavra de Deus, mas quando vieram as perseguições, vieram as lutas por causa do evangelho, né? Essa pessoa esmoreceu. Essa pessoa esmoreceu. A pessoa converteu-se, né? Diz que se converteu a Cristo, estava ali animado e tudo mais, tal. Mas foi só o patrão dela dizer para ela assim, para ele: se você, domingo eu preciso que você venha trabalhar. Se você não vier trabalhar no domingo, você está no olho da rua. Porque você falou para ele que no dia do Senhor você não trabalha, que no dia do Senhor agora você é um crente e no dia do Senhor você não trabalha. Aí o seu patrão de pirraça vai e fala: então se você não vier trabalhar no domingo, você está no olho da rua. E aí ele, com medo de perder o emprego, afasta-se da fé. Não vou entrar nem no mérito da questão, tá, irmãos, de se é certo trabalhar, você está escalado para trabalhar no domingo, isso é outra história, né? Os nossos irmãos que têm que cumprir turno de trabalho no domingo, o horário, a folga deles, o dia de descanso deles é outro dia, né? Essa é outra história. Não estou aqui dizendo que é errado você fazer isso, eu estou só colocando aqui, porque, por exemplo, recentemente nós vimos os nossos magistrados concedendo aos sabatistas que no sábado eles não precisam prestar concurso por causa da fé deles. É a única religião no Brasil que guarda o domingo, que guarda o sábado, e conseguiu isso. E os crentes, nós, com o verdadeiro dia do Senhor, o domingo, a gente não tem o mesmo empenho. Não é triste isso? Chegar nesse caso aí é assédio moral, né? Oi? Se não for escalado, se não for uma escala individual, aí se for por pirraça, né? Assédio moral. Não. Mas aí ele fica com medo de perder o emprego, e a coisa está feia, né? Aí, ou então a moça que converteu-se, estava ali animada e tal, e aí de repente aquele rapaz com quem ela tanto quis um dia se casar começa a ter um olhar diferente para ela, mas ele não quer saber da igreja, não quer saber de Cristo. E aí ela então deixa Cristo para ficar com ele, né?
ou uma perseguição mesmo. Aqui no Brasil a gente ainda não tem uma perseguição como em outros lugares no mundo, né? Os crentes reunidos para adorar o Senhor, aí chega um soldado ali, chega um meliante ali e põe a arma na cabeça da gente e diz que se continuarmos adorando a Cristo, seremos mortos. Aqui no Brasil a gente não tem isso. A gente não tem essa perseguição. A perseguição para nós que ela é mais sutil, ela é bem mais sutil. Mas é naquele momento em que a palavra de Deus me trouxe algum desconforto, então eu tropecei, né? A palavra escandalizar, aí que Jesus fala, né? Logo se escandaliza. A palavra escandalizar no grego é escandalizo, muito parecido com a nossa palavra até, que significa tropeçar. Significa tropeçar. E é interessante que Pedro, né, não só Pedro, mas Pedro, citando outras partes da Escritura, fala que Cristo é a rocha de ofensa, a pedra, ele é a pedra angular para os que creem, mas é a pedra de tropeço para os que se perdem, né? É a rocha de tropeço, a pedra de tropeço. Não tem como, irmãos. Ou Cristo é para nós a nossa salvação, ou Ele é a nossa condenação. Ou o Evangelho traz para nós a salvação, ou o Evangelho assina a nossa sentença de condenação. Não há meio termo nisso, né? Quantos são aqueles que no começo da caminhada da fé demonstram diligência e alegria em receber a palavra, mas basta-lhes a angústia causada pela perseguição contra a palavra e estes tropeçam. O emocionalismo, muito explorado nas campanhas evangelísticas dos nossos tempos, tem fornecido um bom número de exemplos desse tipo de solo, coração, né? Dos muitos que atendem aos apelos dos pregadores, muitas vezes são apelações, né? Poucos realmente têm uma verdadeira conversão capaz de suportar as angústias e aflições que uma vida piedosa pode proporcionar. O resultado é que estes não só tropeçam, como também servem de tropeço para muitos incautos. Não é triste isso? Né? Mas você observou que a palavra até começou a ter algum resultado na vida dele, mas não foi para frente. Não por causa da palavra, não porque a palavra não foi eficaz, mas era porque o coração não era um coração próprio para receber a palavra de Deus. O terceiro tipo de solo é o coração, o solo espinhento, né? O homem cujo coração se assemelha a um solo sujo e infestado de espinhos é aquele que é o que está dominado pelos cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, os quais sufocam a palavra, deixando-a infrutífera. Alguém lê para nós, por favor, o verso 20. O que foi semeado em solo rochoso... Não, 21, desculpa. Não, 22. O que foi semeado entre os espinhos é aqui outra palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Seria a palavra de Deus mais fraca que tais pecados? Claro que não. A palavra de Deus é poderosa, só ela pode criar, né? Lá em Hebreus 1:3 nós vemos que Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Só ela é capaz de esquadrinhar o coração humano e provar seus pensamentos. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, né?
Lembremos disso, lembremos que o ponto central dessa parábola é o coração humano, e que por isso mesmo Cristo está nos mostrando que duas coisas antagônicas não podem ocupar no coração humano, não podem ocupar o coração humano, ocupar o coração humano ao mesmo tempo. Sabe aquela lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço? Isso se aplica ao nosso coração. Ou o seu coração está cheio da palavra de Deus, ou ele estará cheio de pecados, de motivações pecaminosas, ou um ou outro. Aqui o Senhor Jesus fala de cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, né? Todo mundo quer trabalhar, quer se dar bem no seu emprego, nos seus negócios, para ser rico, porque nós temos a ideia de que quem é rico é feliz. Se fosse assim, rico não se suicidava. O que mais tem é rico suicidando, não é mesmo? Se um dia Deus te permitir ficar rico, irmão, louve a Deus por isso. Mas se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração. Desfrute, se um dia Deus te permitir ficar rico de forma lícita, desfrute da riqueza e empregue essa riqueza em favor de quem é necessitado. A riqueza só é justificável se ela servir para abençoar quem precisa. Isso é muito importante. Devemos ser ricos em boas obras, como disse o apóstolo Paulo. Mas voltando aqui, aquela pessoa que começou o empreendimento, e o empreendimento começou a dar certo, e aí o olho foi crescendo, e a ganância aumentando, e quanto mais tinha, mais queria, e daqui a pouco ele olha para trás, ele tem uma mansão, mas perdeu a família. Ele tem condições de abençoar vidas, mas é incapaz de abrir mão de um centavo. Tem comunhão mais com os ímpios, com quem ele se relaciona comercialmente, do que com a igreja de Cristo, com quem ele foi compro pelo sangue de Cristo Jesus. Então cuidado, e não entenda, e não se iluda. Ganância não é pecado só de rico não, viu? Tem muito pobre, ganancioso e avarento. Ganância e riqueza não é coisa só de rico não, é coisa de pobre. Conheço muito pobre avarento, conheço muito pobre ganancioso, contando as quireirinhas, e é ganancioso, soberbo, arrogante. Como também conheço muito rico que é humilde, simples. Então cuidado com isso, tá? Mas voltando aqui para o relacionamento desse coração com a palavra de Deus, a palavra de Deus nele é infrutífera. Interessante que Lucas, falando desse terceiro tipo de solo, ele dá um detalhe que Mateus não nos oferece. Vamos lá para Lucas capítulo 8, olha o que Lucas diz. Lucas 8, o versículo 14: aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Observe que eles chegam até a dar frutos.
chegam até a produzir alguns frutos, mas não conseguem que esses frutos permaneçam. No reino de Deus, não importa só darmos frutos, temos que também ver esses frutos permanecerem. Eu vos enviei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, disse o Senhor Jesus. Agora, antes da gente saber que fruto é esse, antes da gente saber, embora acho que você já leu a apostila, né? Mas antes da gente saber que fruto é esse, vamos responder um texto agora que sempre dá problema, e assim os nossos irmãos arminianos acham que esse texto quebram a nós reformados no meio. Nesse texto, quando se fala de perda de salvação, nós reformados entendemos que não existe perda de salvação. Uma vez que você é salvo, salvo para sempre, acabou. Não tem esse negócio de perder a salvação não, porque a salvação é obra de Deus, não é obra nossa. Se fosse obra minha, eu já tinha perdido há muito tempo, mas é obra de Deus. Aí eles leem para nós, vamos lá, Hebreus capítulo 6, e lá em Hebreus 6, o escritor sagrado, que eu não sei quem foi, se foi Paulo, não sei quem foi, ele vai dizer a partir do verso 4 o seguinte, Hebreus 6, versículo 4: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim será ser queimada. E aí, o texto aqui de Hebreus 6 fala que é impossível renovar quem uma vez foi salvo e perdeu a salvação, é impossível renová-los para arrependimento. Estaria esse texto falando de perda de salvação? Quando você lê Hebreus 6, de 4 a 8, comparando com a parábola do semeador, você vai ver que Hebreus 6, 4 a 8 está falando dos 3 tipos de solo, mais especialmente do terceiro, que até chega a produzir frutos. E aqui em Hebreus, esses frutos são descritos como eles foram iluminados, né, tiveram algum grau da iluminação do Espírito Santo, algum grau que os levou a entender um pouco da palavra de Deus, mas não plenamente, mas um pouco. Provaram do dom celestial, da vida eterna. Sabe aquela alegria que o diácono Zé Wilson mencionou em relação à igreja? Isso faz parte do dom celestial, isso faz parte da alegria da salvação. Quem não é crente não tem prazer na igreja de Cristo, quem não é crente não tem prazer em estar aqui. Quem não é crente tem prazer em estar em qualquer lugar, menos aqui na casa do Senhor. Estar na casa de Deus para ele é uma obrigação que ele tem que cumprir, senão o presbítero vai pegar no pé dele, o pastor vai pegar no pé dele, ou alguma irmã na igreja vai ligar para ele no meio de semana cobrando ele: ô irmão, senti sua falta, cadê você? E eu não quero ninguém pegando no meu pé, então eu vou lá para ninguém me encher a paciência. Mas ele não está aqui pelo motivo certo. Diz aqui Hebreus que essa pessoa se tornou participante do Espírito Santo. O que seria participante do Espírito Santo? Se você anda com a igreja de Cristo,
se você está no meio da igreja de Cristo, andando com o povo de Deus, você participa das bênçãos que Deus derrama na vida da igreja. Você participa das bênçãos que a igreja está recebendo, você também participa delas. O que não quer dizer que você é salvo por isso, porque você tem isso na sua vida. O fato de você estar participando das alegrias aqui na vida da igreja, não quer dizer que você é salvo, é isso que ele está dizendo. Mas se você é salvo, você vai ter essas alegrias no seu coração. Se você é salvo, você vai ter esse prazer na sua alma, esses prazeres que ele está descrevendo aqui, envolvendo a comunhão com os santos. No verso 5 de Hebreus 6, ele diz: e provaram a boa palavra de Deus, experimentaram a palavra de Deus e viram como ela é maravilhosa. Você conhece gente assim, que um dia leu a Bíblia, estava ali lendo, devorando as Escrituras, né? No bom sentido, é claro, né? Estava ali apegado à palavra de Deus, aquela alegria toda, e aí você se encontra com essa pessoa algum tempo depois, e aí, como é que você está? Ele: não, estou afastado, eu não quero mais saber, eu não preciso da igreja. Nós conhecemos alguém assim, né, irmão? Lamentável. Isso, conhecemos alguém assim, para nossa tristeza. Deus tenha misericórdia, que ele não seja esse caso, né? Que ele não seja esse caso. E chegaram até a provar os poderes do mundo vindouro, ou seja, tudo que a igreja de Cristo experimenta, como igreja de Cristo, como noiva de Cristo, essa pessoa experimentou também. Mas ele caiu, e o cair aqui não significa cometer um pecado, significa apostatar-se da fé, significa dar as costas para Deus. Eu não quero mais saber de Deus. Ele apostatou da fé, ele blasfemou do Espírito Santo. Será que alguém que eu conheço, que já foi presbítero, que professor em coral, para tudo, não posso dizer que apostatou da fé, mas não vai mais ser igreja. Quando se conversa com ele, uma moça, a impressão que dá é que ela entende as coisas de Deus, mas mesmo de convite, tudo, ela não volta para a igreja. Será que seria esse caso? Eu creio que sim. Eu creio. Infelizmente eu creio que sim. Por quê? Porque uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: quem que inventou esse negócio de igreja? Quem que inventou isso? Foi Deus. Foi Deus. E se ele criou a igreja, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Nós dependemos da igreja, nós precisamos da igreja. Uma brasa fora do braseiro vira cinza. Mas uma brasa, junto com outras brasas, mesmo que estejam quase que apagando, né? Basta o vento, e no caso é o Espírito Santo, né? Agir, pega fogo de novo, né? O fervor aparece ali de novo. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Um crente que não valoriza a comunhão com os irmãos e chega até a desprezar a comunhão, mas aqui no texto não é só isso. No texto aqui é alguém que chega a dizer: eu não preciso mais de Deus, eu não quero mais saber nada sobre Deus. Deu as costas, apostatou da fé. Como diz o apóstolo Pedro, é a porca lavada que voltou para o lamaçal, ou o cão que voltou ao seu próprio vômito. É nojento, né? Nojenta essa descrição, mas é assim. Se essa pessoa agiu dessa forma, ela é o quê? É impossível ela ser renovada para arrependimento. A pergunta que fica é: ela foi salva? Em momento algum aqui, essa pessoa um dia foi salva. Ela entendeu, ela experimentou, ela provou, ela esteve junto,
mas não foi convertido de verdade. Não era convertido de verdade. A senhora falou de presbítero. Isso pode acontecer com pastores, isso pode acontecer com presbíteros, com crentes. Não é o cargo que nos dá uma garantia. Cargo não quer dizer nada. Nessas horas não. Né? Agora entenda Hebreus 6 à luz de Mateus 13, sobre a parábola do semeador. Mateus 6 descreve os 3 primeiros tipos de solo, especialmente o terceiro, que chegou até a produzir frutos, mas o fruto não permaneceu. Agora vamos ver então o solo bom. E por que ele é bom? Porque ele é preparado. Não é porque o solo nunca teve espinho, nunca teve pedra, nunca teve problema. Não. Aqui é o solo que foi preparado, a terra que foi devidamente preparada para receber a semente, né? Se o primeiro solo era duro, o segundo superficial, né? A raiz não conseguiu aprofundar, né? Não conseguiu, porque tinha pedra demais, né? Ficou ali na superfície. E o terceiro era ocupado, né? Era sujo, com espinhos. O quarto solo é preparado, é receptivo, é fértil. É o tipo de pessoa que ouve a palavra não só com alegria, mas com fome e sede da mesma, com desejo de ser transformado pelo conhecimento e entendimento produzidos pela palavra de Deus. Irmão, toda vez que você se assentar para ouvir a palavra de Deus, peça ao Senhor: Senhor, eu não quero apenas o entendimento pelo entendimento. Lembra quando Salomão falou que ele se dedicou a entender todas as coisas, a estudar todas as coisas, e ele viu que escrever livros e tudo mais era enfado e canseira? É o homem que chega, que ele colocou ali o saber, né, o conhecimento, como a coisa mais importante da vida dele, né? O ter formação, o ter diplomas, o ter um conhecimento vasto, né, ele ser doutor em alguma coisa. E aí quando chega lá, ele olha para trás e fala assim: puxa vida, eu só foi cansaço, só canseira, porque esse conhecimento todo, esses diplomas todos, se eu chegar e pôr diante de Deus, não vale nada, não vale nada para a minha salvação, não tem valor nenhum, não me fez ser um crente melhor, não me fez ser um crente mais humilde, um crente mais confiante em Deus. Pelo contrário, tudo isso aqui me fez ser mais confiante em mim mesmo, me fez querer mais a glória dos homens, ser reconhecido pelos homens como o cara inteligente, o homem que tem um conhecimento vasto, né? O que adiantou? Nos lembra aí de novo os fariseus, né? Jesus fala dos fariseus que eles faziam tudo aquilo com o fim de serem vistos pelos homens, não com o fim de ser vistos por Deus, mas pelos homens. Queriam um aplauso dos homens. Pronto, já receberam a recompensa que queriam. Toda vez, irmão, que você se assentar para ouvir a palavra de Deus, peça: Senhor, eu quero conhecimento para me transformar. Eu quero ir hoje, ó Deus, eu quero ouvir a tua palavra, e algo que eu ouvir hoje precisa transformar algo em meu coração. Eu tenho que sair daqui hoje com um processo de transformação em andamento. Alguma coisa tem que mudar na minha vida. Tem algo na minha vida que está errado. Aí você encontra o que está errado na sua vida. Aí você vem e fala: Senhor, hoje ali ao ouvir a tua palavra, Senhor, ao meditar na tua palavra, Senhor, transforma o meu coração. Faça o meu coração ser diferente, ser um novo coração. Eu quero vencer esse pecado, eu quero vencer esse vício, eu quero vencer esse tropeço na minha vida. Eu quero ser um crente melhor, eu quero ser um crente mais confiante no Senhor. Lembra que eu falei semana passada que tem como a gente medir o nosso crescimento espiritual? E como é que a gente mede o nosso crescimento espiritual? Lembra?
Qual é o elemento que eu devo usar para medir o meu crescimento espiritual? Vocês lembram? Alguém aí lembra? Então vai lá, vou lembrar a memória, vou refrescar a memória sua. Você pode medir o seu crescimento espiritual olhando para a sua confiança em Cristo Jesus. Hoje você confia em Jesus mais do que ontem? E com certeza menos do que amanhã, porque amanhã você vai confiar ainda mais em Deus. Crescimento espiritual é isso, irmãos. É quanto mais eu confiar em Jesus, quanto mais eu confiar em Deus, e quanto menos eu confiar em mim. Isso é crescimento espiritual. Crescimento espiritual não é medido pelas posses, pelos bens materiais que você tem. Aquele falso profeta do Silas Malafaia vive falando isso. Ele vive dizendo, ele e outros aí, profetas, falsos profetas da teologia da prosperidade, vivem dizendo por aí que você tem que ter bens, você tem que ter posses para mostrar para o mundo como que Deus tem abençoado a sua vida. Então Jesus foi o maior miserável que pisou na face da terra, sendo ele o filho de Deus, o rei da glória. Foi o maior miserável que pisou na face da terra, porque não tinha nem onde reclinar na cabeça. Não são os bens materiais. Não esqueça que o terceiro tipo de solo, o terceiro coração aqui, né, ele tropeçou na fé, ele não prosperou justamente porque ele atentou para os cuidados desse mundo. Ele ficou envolvido com as riquezas. Cuidado com isso. Você tem que mostrar para as pessoas que você cresceu espiritualmente. Sabe como? Mostrando para elas que hoje você confia mais em Jesus do que ontem, e amanhã com certeza mais do que hoje. Quanto mais você confiar em Jesus, tanto mais você estará crescendo espiritualmente. Isso é crescimento espiritual, não é? Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, mas eu sei que Deus vai cuidar de mim. Eu não sei se essa enfermidade vai me levar, mas eu confio no Senhor. Se essa enfermidade me levar, ela não me venceu. Ela não me venceu, foi feita a vontade de Deus. Se eu for curado, Deus fez a vontade dele também. Eu estou vivo, vamos em frente. É assim que a gente tem que viver, confiando cada vez mais em Cristo. Isso é crescimento espiritual, né? Em Gálatas 5, 22 e 23 nós lemos: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa lista ela não é conclusiva, mas sim descritiva. A ela nós podemos acrescentar mais características do verdadeiro crente. Nós temos lá diligência, virtude, conhecimento, perseverança, piedade, fraternidade, descritos lá em 2 Pedro 1, 5 a 7, né? Temos as bem-aventuranças, quando nós estudamos, lembra que as bem-aventuranças não são promessas para o crente, mas sim características do verdadeiro crente. As bem-aventuranças tem a ver aqui com o fruto. Esse é o fruto que Cristo quer ver em nós, o fruto do Espírito Santo. Quem frutifica em nós é o Espírito Santo. Não é a gente que frutifica a alegria, não é a gente que frutifica amor. Preste atenção, não são os frutos do Espírito, é o fruto. O fruto do Espírito, pensa que agora numa laranja com vários gomos. O amor é um gomo, a alegria é outro gomo, a paz é outro gomo, mas tudo isso é o fruto, é uma coisa só. Ah, pastor, eu tenho amor, mas a longanimidade eu não tenho não. Eu não tenho pavio curto. Não, aliás, eu nem pavio eu tenho. Meu pavio é para dentro, né? E nem pavio eu tenho. Não tenho paciência não. Preste atenção. O fruto é: se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, vou usar uma linguagem aqui que os nossos irmãos pentecostais gostam muito de usar.
E ela é correta desde que seja explicada corretamente. Se você é batizado com o Espírito Santo, se você é selado com o Espírito Santo, você tem que ter isso aqui tudo na sua vida: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, diligência, virtude, conhecimento, perseverança, piedade, fraternidade, as bem-aventuranças. Pastor, mas eu não tenho mansidão. Mansidão é o poder sobre domínio. Mansidão é você ter o poder de esmagar o outro, mas você se controla. Mansidão não é ser uma pessoa mansa, né? Você pode chegar e fazer o que quiser, que a pessoa fica, não. Mansidão é você tendo o poder de esmagar o outro, de acabar com a vida do outro, eu deixo Deus agir. Eu não vou fazer nada, não vou revidar, não vou vingar. Se ele me deu um tapa na face, eu vou virar outra face para ele. Isso é mansidão. Pastor, então eu não tenho não. Se a pessoa pisar no meu calo, eu já sento a mão na orelha, né? Eu não tenho não. Se temos o Espírito Santo, temos tudo isso aqui. Agora, esse fruto vem depois do plantio, vem depois da semente germinar, crescer e aparece o fruto. Esse fruto, quem produz em nós é o Espírito Santo. Uma vida obediente ao Espírito Santo, um coração obediente ao Espírito Santo, experimentará, revelará tudo isso aqui na sua vida. Revelará todas essas características na sua vida. Ainda que um momento ou outro, né, dê uma fraquejada, dê uma falhada, mas vai estar lá. Vai estar lá o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, etc. Vai estar tudo ali. Agora lembra que Jesus falou? Que o fruto tem que fazer o que com ele? Ele tem que permanecer. O problema nosso não é termos esse fruto, porque esse fruto quem dá é o Espírito Santo. O problema é esse fruto permanecer em nós, esse fruto ser permanente, constante na minha vida. Eu sei, tem hora que a paciência acaba, nem toda hora a gente é bondoso como deveria ser, benigno, nem toda hora tem domínio próprio, né? Pega uma barra de chocolate enquanto não termina, né? Domínio próprio, né? Eu sei que não é fácil, mas é por isso que nós temos que nos submeter ao Espírito Santo, para que submetendo a Ele, nós então consigamos ver esse fruto permanecer em nós. Aplicações práticas, irmãos. Destacamos aqui duas aplicações práticas para nós. Primeiro, né? Os 3 primeiros tipos de solo, de coração, demonstram uma falsa conversão, enquanto o 4º tipo é o que ilustra a verdadeira conversão. Qual desses corresponde a você? Qual desses corresponde a você? Segundo, em se tratando de apresentarmos frutos espirituais, nem todos têm a mesma medida. Uns apresentam 30, outros apresentam 60, ainda outros a 100 por um. Não é a quantia de frutos, mas a existência deles que importa para Deus. A existência e a permanência, né? Acrescenta a palavra, depois de existência coloca e a permanência. A existência e a permanência deles é que importa para Deus. Mas eu não consigo produzir tantos frutos igual a irmã Miriam consegue. Eu não consigo ter uma vida frutífera no Espírito Santo na mesma intensidade que a irmã Miriam consegue. Mas o que importa é você fazer. O que importa é você continuar crescendo. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós
aumentando, fazem com que não sejais infrutuosos para com Deus. Quem disse isso foi o apóstolo Pedro. Vamos ver lá? 2 Pedro, capítulo 1, versículo, acho que é o versículo 10, se eu não me engano. 2 Pedro 1, versículo 8. Depois dele falar, né? Por isso mesmo, lá no verso 5, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Aí ele diz no verso 8, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, pode ser que agora você está frutificando a 30 por 1, como Jesus fala lá na parábola, né? Você está frutificando a 30 por 1. Puxa vida, mas o David está indo a 60 por 1. Ou a Nádia está indo a 100 por 1. Eu só estou indo a 30 por 1. Então, pense, não, eu vou continuar firme, para que um dia também consiga chegar a 100 por 1. Né? A produzir 100 frutos por uma semente. Né? Essa é a ideia. Essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Nem inativos e nem infrutuosos. Porque você pode estar ativo, né? Atividade, mas não está produzindo fruto nenhum. Ativismo, nem sempre. Ativismo não é coisa boa também. Eu vejo igreja que tem programação todos os dias. E a igreja não cresce, não floresce. Os crentes continuam na mesma coisa de sempre. Não florescem. Por quê? Porque ativismo só suga da gente. Só suga da gente a nossa vitalidade. Agora, nós não devemos nem ser inativos e nem infrutuosos. Mas se essas coisas existirem em nós e em nós estiverem aumentando, nós cresceremos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Questão para reflexão aí: os frutos espirituais que você tem produzido, né? Tem permanecido? Pense nisso. Os frutos espirituais que têm surgido na sua vida, eles têm permanecido? Pode ser a 30 por 1. Se eles estiverem permanecendo, maravilha. Não adianta ser 100 por 1 e nenhum deles permanecer. Não adianta. Porque estas coisas em vós existindo e em vós aumentando é que farão com que nós não sejamos inativos nem infrutuosos, mas estaremos crescendo constantemente no conhecimento de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.